Para tudo! Se você abrir a Netflix em 2026 sem ver essa lista, você vai perder os filmes mais pesados do ano. Tem história aqui que começa simples e vira um caos completo. Eu separei 12 lançamentos que só ficam melhores a cada posição. E o número 1, esse você não tá preparado. Vamos! Número 12, Enola Holmes 3. Enola Holmes já provou que não precisa do irmão famoso para resolver um caso, mas quando o próprio Sherlock desaparece misteriosamente em Malta, ela não tem escolha senão partir em busca dele, enfrentando uma conspiração internacional que envolve segredos de Estado e forças muito maiores do que qualquer caso que ela já investigou em Londres. O que torna essa terceira aventura ainda mais interessante é que Enola não está lidando apenas com o desaparecimento do irmão, ela carrega consigo o peso do noivado com Lord Tewkesbury, um relacionamento que traz pressões sociais, expectativas e reviravoltas que vão testar tanto seu coração quanto sua inteligência. Millie Bobby Brown retorna ao papel com a energia e o charme que tornaram Enola um fenômeno desde o primeiro filme, e Malta como cenário adiciona uma dimensão visual e narrativa completamente nova para a franquia. A conspiração que ela precisa desvendar é mais complexa do que tudo que veio antes, e a série cresce junto com sua protagonista. Para quem acompanha Enola desde o começo, é a continuação que a personagem merecia. Para quem ainda não conhece, os 2 primeiros filmes estão na Netflix esperando por você. Esse é o começo da nossa lista. No, it's the blood of another. This isn't how I imagined this moment. Número 11. Máquina de Guerra, War Machine. Um esquadrão militar de elite, um treinamento de simulação em área completamente isolada. Parece rotina, e é exatamente assim que começa, com soldados executando protocolos que já conhecem de cor, num ambiente que deveria ser controlado e previsível. Então algo muda. O que era simulação se transforma em batalha real quando o esquadrão se depara com uma força extraterrestre hostil, que não estava no roteiro de nenhum treinamento. De repente, todo o preparo técnico e tático que tinham precisa ser recalibrado em tempo real, contra um inimigo que opera por regras completamente desconhecidas. Máquina de Guerra usa a premissa clássica do filme de ação militar e a vira do avesso ao introduzir uma ameaça que nenhum protocolo humano consegue antecipar. A série de decisões impossíveis que o esquadrão precisa tomar, sem informação suficiente, sem reforços e sem saber se o que estão enfrentando pode sequer ser vencido, cria uma tensão que não dá espaço para respirar. O filme aposta em ação visceral combinada com a paranoia de soldados treinados para combater humanos sendo forçados a improvisar contra algo que não segue nenhuma lógica conhecida. Para quem gosta de ação militar com uma reviravolta de ficção científica que muda completamente o jogo, Máquina de Guerra promete adrenalina do início ao fim. It's not about us anymore. It's warning everybody that thing's coming. Rangers, lead the way! All the way! Número 10. O Jogo do Predador. Ela precisava de silêncio, de espaço, de um lugar onde pudesse processar um trauma recente sem o peso constante das pessoas ao redor. O deserto australiano pareceu a resposta perfeita para isso. Vasto, inóspito e completamente dela por alguns dias. O que ela não esperava encontrar no meio desse isolamento escolhido foi um predador humano que decidiu que ela seria sua próxima caça. O Jogo do Predador transforma a jornada de cura em pesadelo de sobrevivência num cenário onde o isolamento que parecia reconfortante se torna a maior ameaça possível. Não tem para onde correr que não seja mais deserto. Não tem ninguém para chamar. E o psicopata que a persegue conhece esse território de um jeito que ela nunca vai conseguir igualar. O filme usa a paisagem australiana como personagem ativo da trama, com seu calor, sua vastidão e sua indiferença funcionando como obstáculos tão reais quanto o antagonista em si. A protagonista precisa transformar o trauma que veio processar em combustível para sobreviver, e essa inversão é o coração emocional do filme. Para quem gosta de thriller de sobrevivência com tensão que não alivia e uma protagonista que precisa encontrar forças que não sabia que tinha, esse é um dos títulos mais intensos da lista. Deadly sharp shooting the game, I'm gonna hit you in the soul, execution is aim.
Número 9. Ataque brutal. Um furacão catastrófico está destruindo uma cidade costeira. Ventos que derrubam estruturas, chuvas que transformam ruas em rios, detritos voando em todas as direções e uma escuridão que torna impossível saber o que está vindo em seguida. Já seria suficiente para ser o pior dia que qualquer morador dessa cidade já viveu. Então, os tubarões chegam. Arrastados pelas águas da tempestade para dentro da cidade inundada, os predadores transformam cada tentativa de fuga em uma batalha de sobrevivência com dois frontes simultâneos: a fúria da natureza acima e a ameaça mortal abaixo da superfície. Os sobreviventes precisam encontrar formas de se mover pela cidade destruída sem saber o que está escondido nas águas escuras ao redor. Ataque Brutal combina o disaster movie clássico com o thriller de tubarão de um jeito que multiplica a tensão de ambos os gêneros. Não dá para simplesmente escapar da tempestade porque os tubarões estão na água, e não dá para simplesmente sair da água porque o furacão está destruindo tudo acima dela. Cada decisão de movimento carrega risco em todas as direções. O filme aposta em sequências de ação que usam o caos do cenário, chuva torrencial, escuridão, estruturas desmoronando para criar uma urgência constante que não dá espaço para respirar entre um perigo e outro. Para quem gosta de ação de sobrevivência com adrenalina sem pausa e uma premissa que empilha ameaças até o limite, Ataque Brutal é uma das escolhas mais intensas da lista. Here they come! Bet you never saw this on Shark Week. Número 8. Dinheiro Suspeito. Uma batida policial de rotina. O tipo de operação que detetives experientes fazem sem pensar duas vezes. Até que atrás de uma parede falsa aparece algo que nenhum protocolo de treinamento ensinou a lidar. Milhões de dólares de origem completamente desconhecida, sem registro, sem dono aparente. A decisão de desviar o dinheiro parece simples no momento em que é tomada. O que vem depois não é. Dinheiro Suspeito é um thriller que usa a ganância como motor para mostrar como pessoas que trabalharam juntas por anos podem se destruir mutuamente com velocidade surpreendente quando o dinheiro ilícito entra na equação. A paranoia começa devagar, com pequenas desconfianças que vão se multiplicando, e as chantagens e traições que surgem revelam lados dos personagens que a rotina policial mantinha escondidos. O filme tem a inteligência de não tratar o grupo como vilões desde o início. São pessoas comuns que tomam uma decisão errada e descobrem que o preço dela cresce a cada tentativa de encobrir o erro anterior. Essa espiral descendente é o coração do thriller. Para quem gosta de crime com personagens complexos e uma tensão que cresce de dentro para fora, Dinheiro Suspeito é uma das apostas mais sólidas da lista. Número 7. México, 1986. O mundo está de olho no México pela Copa do Mundo, e esse olhar global é exatamente o que algumas pessoas estão usando como escudo. Nos bastidores de um dos maiores eventos esportivos da história, uma jornalista investigativa começa a puxar fios que deveriam ter ficado quietos. O que ela descobre é uma rede de corrupção, subornos e censura orquestrada pelo governo e por cartéis para garantir que o evento acontecesse a qualquer custo, independente do que precisasse ser enterrado para isso. E quanto mais fundo ela vai, mais claro fica que há pessoas dispostas a qualquer coisa para que essa história nunca seja publicada. México 86 usa o pano de fundo histórico da Copa de 86 para construir um thriller político que é ao mesmo tempo retrato de época e investigação jornalística sob pressão extrema. A protagonista enfrenta não apenas os poderosos que quer expor, mas um sistema inteiro que funciona para protegê-los, incluindo a própria redação onde trabalha. O cenário dos anos 80 é reconstituído com cuidado, capturando tanto a euforia do futebol quanto a tensão política de um México que vivia sob sombras que o espetáculo esportivo ajudava a encobrir. Para quem gosta de thriller político baseado em contexto histórico real, com uma protagonista determinada e em perigo constante, México 86 é imperdível. En este país merecemos la mejor Copa del Mundo de la historia.
Número 6, sem nada a perder. Jada sempre sonhou em ser mãe, não de forma abstrata, mas com a clareza de quem sabe exatamente o que quer e está disposta a encontrar o caminho, mesmo que esse caminho seja diferente do que a maioria das pessoas imagina. Por meio da doação de embriões, ela finalmente realiza esse sonho e constrói a família que sempre imaginou, sozinha e determinada. Por um tempo, é exatamente o que ela precisava que fosse. Então o diagnóstico chega, leucemia, e a vida que ela lutou tanto para construir passa a depender de uma corrida contra o tempo. A melhor chance de salvar o filho é um transplante de medula óssea, e encontrar um doador compatível quando a criança veio de embrião doado significa embarcar numa jornada de buscas, decisões e obstáculos que nenhuma mãe deveria ter que enfrentar sozinha. Mas Jada não conhece outro jeito de fazer as coisas que não seja ir até o fim, sem nada a perder. É um drama que usa uma história de maternidade e doença para falar sobre algo muito mais amplo. O que uma pessoa é capaz de fazer quando o amor é maior do que qualquer medo. Nawel Madani, no papel de Jada, entrega uma performance que equilibra força e vulnerabilidade de formas que tornam cada decisão da personagem emocionalmente inevitável. O filme não usa o drama da doença como recurso fácil de lágrima. Ele constrói uma mulher completa primeiro e deixa que a história pese por conta própria. Para quem busca drama com personagem central poderosa e uma história que fica com você depois dos créditos, Sem Nada a Perder é uma das escolhas mais tocantes da lista. Na próxima complicação pode morrer. Eu não tô nem aí se ficarem contra mim. Eu não vou desistir. Número 5, Office Romance. Imagina uma mulher que controla tudo, cada decisão, cada detalhe, cada regra. Agora imagina o que acontece quando alguém entra na vida dela e vira tudo de cabeça para baixo. Em Office Romance, acompanhamos a poderosa CEO da Air Crews, interpretada por Jennifer Lopez. Uma líder implacável, focada, que não mistura trabalho com sentimentos, nem por um segundo. Mas tudo muda quando um novo advogado entra na empresa. Charmoso, confiante e completamente imprevisível. O que começa como uma simples relação profissional rapidamente se transforma em algo muito mais intenso. Olhares, provocações e uma tensão que cresce a cada encontro. Só que tem um problema: regras existem por um motivo, e nesse jogo perigoso entre carreira e desejo, qualquer passo em falso pode custar tudo. Entre decisões difíceis e sentimentos incontroláveis, os dois vão precisar escolher: seguir as regras ou arriscar tudo por algo real. E aí, você conseguiria separar trabalho de amor ou também quebraria todas as regras? Office Romance prova que às vezes o maior risco é sentir. Número 4, Little Brother. Rudd é agente imobiliário, tem a vida organizada e não esperava que uma ligação fosse virar tudo de cabeça para baixo. A notícia é que seu irmão sofreu um acidente gravíssimo. Ele larga tudo e corre para o hospital, preparado para o pior. O que encontra lá é inesperado. O acidentado não é seu irmão de sangue, é Marcus, o seu irmãozinho de um trabalho voluntário que fez quando era mais novo. Uma relação que ficou esquecida em algum canto da memória ao longo dos anos. Marcus é excêntrico, imprevisível e absolutamente o oposto de tudo que Rudd construiu para si mesmo. A esposa de Rudd tem uma sugestão que parece razoável na hora. Marcus fica com eles em casa até se recuperar do acidente. O que ninguém previu foi a quantidade de caos que um único homem consegue trazer para uma vida tão cuidadosamente organizada. Little Brother é uma comédia dirigida por Matt Spicer, o mesmo nome por trás de Ingrid Goes West, e usa o desconforto da convivência forçada para criar situações que são engraçadas e emocionalmente honestas ao mesmo tempo. John Cena como Rudd e Eric André como Marcus formam uma dupla com timing cômico que funciona porque os personagens são completamente incompatíveis em tudo, exceto no vínculo que nenhum dos dois sabia que ainda estava lá. Michelle Monaghan como a esposa equilibra o caos com uma presença que ancora o filme sem perder o humor. Para quem gosta de comédia com elenco afiado e situações que escapam do controle de formas que ninguém planejou, Little Brother é uma das surpresas mais divertidas do ano. Me get the old Rudd back if it's the last thing I do. Número 3, Como Mágica.
Duas criaturas da floresta com personalidades completamente opostas e uma rivalidade que já dura tempo suficiente para nenhuma das duas lembrar exatamente como começou. Um feitiço acidental. E de repente, cada uma acorda no corpo da outra, sem manual de instruções e com os perigos da floresta continuando exatamente iguais, indiferentes ao caos que acabou de acontecer. Para reverter a magia, elas precisam trabalhar juntas. O problema é que a última coisa que qualquer uma das duas quer é depender exatamente da criatura que sempre considerou sua maior inimiga. Como mágica usa a premissa clássica da troca de corpos para criar algo que funciona tanto como aventura, quanto como história sobre empatia e preconceito. Ver o mundo pelos olhos de quem você sempre julgou sem realmente conhecer, muda coisas que nenhuma quantidade de argumento racional conseguiria mudar. E o filme usa isso com inteligência e humor. A animação tem uma personalidade visual vibrante, com a floresta ganhando vida de formas que complementam a energia das duas protagonistas. O humor é acessível para diferentes idades, mas as camadas emocionais funcionam para quem quiser encontrá-las. Para toda a família, com personagens que conquistam desde os primeiros minutos e uma mensagem que não precisa ser dita em voz alta para ser sentida. Need our help. Never trust any other creature. We're stronger together. Sorry, Buster, but from now on, I am your... Número 2. Criaturas extraordinariamente brilhantes. Tove trabalha no turno da noite de um aquário local, limpando tanques e fazendo o trabalho que ninguém vê. Ela carrega um luto silencioso que já dura 30 anos. O filho desapareceu misteriosamente e nunca foi encontrado, e essa ausência moldou cada dia da vida dela desde então. Num dos tanques do aquário vive Marcellus, um polvo gigante do Pacífico com uma inteligência que vai muito além do que qualquer visitante do aquário imagina. E por razões que só um polvo extraordinariamente brilhante entenderia, Marcellus decide usar o que sabe e o que consegue observar para ajudar Tove a desvendar o que realmente aconteceu com o filho. Criaturas Extraordinariamente Brilhantes é um dos filmes mais inesperados e emocionalmente poderosos do ano. A amizade entre uma mulher idosa e um polvo que se comunica de formas criativas e surpreendentes cria momentos de humor genuíno e de emoção que chegam sem aviso e ficam. O filme fala sobre luto, sobre não desistir de perguntas que o mundo já esqueceu e sobre conexão entre seres completamente diferentes que encontram um ao outro no lugar mais improvável possível. Para quem está aberto a se surpreender por um filme que não segue nenhum roteiro convencional, essa é a escolha mais especial da lista. Número 1. Peaky Blinders, O Homem Imortal. Thomas Shelby sobreviveu a coisas que deveriam tê-lo destruído. Guerras, traições, perdas, o peso de um império construído na violência e mantido pela inteligência mais afiada que Birmingham já produziu. Mas o passado de Tommy não ficou para trás. Ele segue e agora exige um acerto de contas final. O longa-metragem dá continuidade à saga da família Shelby após os eventos da série, com Tommy precisando enfrentar simultaneamente os fantasmas que nunca saíram e novas ameaças políticas que surgem numa Birmingham sombria em transformação. Consolidar o império de uma vez por todas significa ir a lugares que mesmo Tommy Shelby hesitou em ir antes. Cillian Murphy retorna ao papel que o transformou num dos atores mais celebrados da sua geração, trazendo um Thomas Shelby que carrega o peso de tudo que aconteceu na série com uma gravidade que só é possível depois de tanto tempo habitando esse personagem. A produção tem a escala de um encerramento que sabe exatamente o que precisa entregar para quem acompanhou cada temporada, e a ambição de criar algo que funcione também para quem chega sem ter visto nada antes. Por Order of the Peaky Blinders, esse é o número 1 que essa lista merecia. 12 filmes que provam que 2026 vai ser um ano generoso demais no catálogo da Netflix. Detetive em Malta, Soldados contra Alienígenas, Polvo Investigador, Tommy Shelby de volta e muito mais. Deixa o like e se inscreve no canal e quando terminar de assistir tudo, volta aqui que a próxima lista já está sendo preparada. Eu sou Marizane, Deus te abençoe e até a próxima.